Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Dando prosseguimento à leitura do livro dos médiuns, nós estamos no capítulo 20, falando sobre a influência moral do médium. E hoje estamos na questão 230. Ela inicia assim: a instrução seguinte sobre este assunto nos foi dada por um espírito de que já reproduzimos muitas comunicações. Esse espírito, como sabemos, é Erasto, que nesse item ele faz como que um fechamento de tudo que vimos sobre a influência moral do médium. E ele inicia dizendo: já o dissemos, os médiuns, como médiuns, exercem influência secundária nas comunicações dos espíritos. Sua tarefa é a de uma máquina elétrica de transmissão telegráfica entre dois lugares distantes da Terra. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o telegrafista sobre o aparelho. Quando Erasto diz que os médiuns, como médiuns, eles exercem uma influência secundária nas comunicações dos espíritos e os compara a uma máquina telegráfica, que era o que mais de moderno existia naquela época em termos de comunicações a longa distância, né? Ele não quer dizer que os seres humanos sejam menos importantes do que os espíritos ou algo assim. Nós somos realmente muito importantes na nossa comunidade, no nosso país, na nossa família, né? Até mesmo como profissionais e tudo mais. Mas como médiuns, especificamente como médiuns, a nossa finalidade é muito pequena. O grande mérito é dos espíritos. Nós somos apenas comparáveis a um telégrafo. A nossa finalidade é simplesmente transmitir fidedignamente tudo aquilo que o Espírito está passando para nós. Quando nós conseguimos fazer isso, transmitir sem colocar nada, sem retirar nada, sem botar o que nós achamos, aí sim seremos considerados bons médiuns. Por isso que ele fala aqui, ele compara a máquina telegráfica. Quer dizer, da mesma maneira que o tic-tac do telégrafo vai traçando a milhares de léguas numa tira de papel os sinais reprodutores do despacho, nós também nos comunicamos através das distâncias imensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado. Aquilo que desejamos vos ensinar por meio do aparelho mediúnico. Na questão 282, que vai ser lida mais à frente, nós estamos na 230, são perguntas sobre as evocações do item 5, os espíritos dizem que é difícil, muito difícil explicar como é feita a comunicação pelo pensamento através dessas distâncias imensuráveis. E como disse há pouco, na época de Kardec, o top de linha nas comunicações era o telégrafo. Nos dias de hoje, se o livro dos médiuns fosse escrito no dia de hoje, talvez os espíritos comparassem a comunicação espiritual como se fosse feita por um tipo de celular. Mas um celular que ainda não existe, ainda também não foi inventado, é o mais próximo do que eles poderiam dizer. É um celular, vamos dizer, ultra moderno, de alcance ilimitado, onde já nem haveria nem o aparelho físico, não precisaria dele físico, é tudo virtual, e sem a necessidade do uso de voz, é só o pensamento. Você vê que a coisa seria tão vapt-vupt e sofisticada que mesmo nos dias atuais, um século e meio depois de Kardec haver escrito isso, o Erasto ter passado essa comunicação, ainda continua difícil da gente entender como isso é feito. Prosseguindo. Mas,
assim também como as influências atmosféricas frequentemente atuam sobre as transmissões telegráficas e as perturbam, a influência moral do médium age algumas vezes sobre a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo e os perturbam, porque somos obrigados a fazê-los atravessar um meio contrário. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e a nossa vontade, e nenhuma perturbação se verifica. Veja só a perfeição da comunicação no mundo espiritual, onde o espírito consegue anular essas interferências que perturbam as comunicações que são advindas dele. Hoje, em 2020, nós estamos procurando, os engenheiros estão procurando implantar a chamada rede 5G de banda larga, sem fio, com o intuito de aumentar o número de aparelhos conectados, diminuir o tempo de comunicação, conseguir uma comunicação melhor, mas ainda assim nós temos problemas com distâncias, aparelhos sofrem interferência, a rede de vez em quando cai, dá tilt, e não há confiabilidade total do sistema. Prosseguindo, com efeito, os ditados de elevado alcance filosófico, as comunicações de moralidade perfeita, são transmitidas às vezes por médiuns pouco apropriados a essa função superior, enquanto de outro lado, comunicações pouco edificantes chegam às vezes por médiuns que até se envergonham de lhe servir de condutores. Traduzindo isso em miúdos e comparando ainda, como o Erasto tem feito, os médiuns como aparelhos mediúnicos, com aparelhos celulares, os bons médiuns seriam os celulares de última geração, 5G, ultra caros. E então, quem tem um médium desses, quem tem um aparelho desses, procura só fazer o bom uso dele. Você não vai comprar para uma criança, para uma pessoa que vai ficar só batendo papo no WhatsApp, mandando figurinha, um aparelho tão sensível, tão caro, tão especial quanto esse. Mas, às vezes, o médium, ele está aberto para as comunicações e, mesmo sendo bom de comunicação, às vezes ele não percebe isso. E aí ele está tendo comunicações sem importância nenhuma. E um espírito de escola querendo passar alguma mensagem boa, acaba tendo que lançar a mão de um outro médium que não é tão bom. É como se fosse um celular xing-ling da vida aí, um trek-trek, para dar uma comunicação importante, que vai ficar, infelizmente, tendo um trabalho enorme para ela não vir truncada. Prosseguindo. De maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por maus condutores. Eles escolhem o seu condutor, o seu médium, quando podem dispor de bons aparelhos mediúnicos, de bons médiuns, uma palavra. Os médiuns levianos, pouco sérios, sintonizam, pois, os espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações se caracterizam pela banalidade, a frivolidade, ideias truncadas e quase sempre muito heterodoxas, falando espiriticamente. Continua aquela comparação, analogia com os celulares. E heterodoxa aqui, ele se refere à posição de médiuns que não são bons médiuns e se desviam dos ensinamentos superiores que estão transcritos na codificação. Eles misturam, sem devido conhecimento, conteúdos de outras crenças, de outras doutrinas, ou então eles entram na chamada física quântica, sem conhecer, porque nem mesmo os físicos tradicionais ainda chegaram a um consenso do como funciona essa física quântica. É um estudo ainda
tem sinais de que funciona assim, mas ainda não se sabe perfeitamente como é que é. Em tempos de muita informação na internet, nós temos que tomar muito cuidado com essas mensagens que recebemos e transmitimos sem passar por um exame mais escrupuloso. Não só do conteúdo visível, porque às vezes você fala, poxa, olha, está falando de Jesus, está falando do bem e tal, mas o que se encontra nas entrelinhas das mensagens. Todo o cuidado é pouco. E agora vamos finalizando a leitura dessa primeira parte, porque vai ter uma segunda parte na próxima semana. Finalizando então essa leitura da primeira parte do item 230, Erasto diz, certamente eles quem? Os espíritos levianos, podem dizer e dizem às vezes coisas boas, mas é precisamente nesse caso que é preciso submetê-las a um exame severo e escrupuloso, porque no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada perfídia fatos imaginados, asserções mentirosas com o fim de enganar os ouvintes de boa fé. Deve-se, então, eliminar sem piedade toda palavra e toda frase equívocas, conservando no ditado somente o que a lógica aprova ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são perigosas para os espíritas que agem isolados, os grupos recentes ou pouco esclarecidos, porque nas reuniões de adeptos mais adiantados e experientes é inútil a gralha se adornar com penas de pavão, pois será sempre impiedosamente descoberta. Erasto foi muito feliz, muito hábil em fazer essa comparação em tão poucas palavras. Ele lembrou do quê? Essa gralha que se adorna com penas de pavão é uma fábula de Esopo 500 anos antes de Cristo e que continua atual até os dias de hoje. E ela diz o seguinte, a fábula de Esopo: como os pavões andassem em época de muda, uma gralha teve a ideia de aproveitar as penas caídas. Estavam mudando de pena, eles largavam as penas. Então, disse a gralha, aquele pássaro negro, enfeito-me com essas penas e viro pavão. Disse e fez. Ornamentou-se com as lindas penas de olhos azuis e saiu pavoneando por ali, afora, rumo ao terreiro das gralhas, na certeza de produzir um maravilhoso efeito. Imagina só, ela, gralha, chega no meio das outras gralhas, toda enfeitada, todas vão falar, nossa, olha um pavão. Mas o trunfo lhe saiu às avessas. Às vezes uma gralha poderia ser enganada, duas, mas o bando todo não foi enganado, não. As gralhas perceberam o embuste, riram-se dela e enxotaram-na à força de bicadas. Corrida dali, ela dirigiu-se ao terreiro dos pavões, pensando lá consigo. Fui tola, né? Desde que tenho penas de pavão, pavão sou, e só entre os pavões poderei viver. É como um médium, que ele começou a achar que aquelas mensagens tinham brotado dentro dele. Ele era um poeta, ele era um cientista, ele era uma pessoa importante por ter aquelas mensagens. E acabou indo por meio dos pavões. Mau cálculo. No terreiro dos pavões, coisa igual lhe aconteceu. Os pavões de verdade reconheceram o pavão de mentira e também acorreram de lá sem dó. E a pobre tola, bicada e esfolada, ficou sozinha no mundo, deixou de ser gralha e não chegou a ser pavão, conseguindo apenas o ódio de umas e o desprezo de outras. Então esse é um conselho para os médiuns, para eles entenderem sempre que essas mensagens não são deles, são dos espíritos e tem que passar com a maior fidedignidade possível
e com respeito e a humildade de saber que não vem deles. Então, vamos ficando por aqui. Na próxima semana faremos a leitura da parte final deste item e que a paz do Mestre Jesus permaneça entre todos nós, agora e sempre.